Oi, todo mundo, tudo bem? Gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar a nossa live agora. E eu quero já ver quem tá aqui. As pessoas estão já entrando. Obrigada aí por estarem entrando, participando aqui da live. Nós vamos falar hoje sobre o pré-operatório para abdominoplastia. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Se alguém aqui vai fazer cirurgia de abdominoplastia, tem alguém que vai fazer? Se você vai fazer, vai submeter uma abdominoplastia, tem alguma dúvida, pode perguntar aqui, tá? A live é sobre esse assunto. Tem bastante gente entrando, que bacana, que bacana. Vamos ver se tem alguém, então, alguém pedindo para entrar, não? Tá, bastante meninas. Quero saber se tem alguma dúvida. Vamos começar, Luvi, com alguma perguntinha aí sobre a abdominoplastia, que aí a gente entra, já entra no... já entra aqui e já começa. Vamos lá. Doutora, a Flávia Andressa. Tá. Doutora, tenho vontade de fazer abdominoplastia. Quanto tempo preciso pedir? Ela quer saber quanto tempo ela precisa de ficar fora do trabalho. Ah, para se ausentar do trabalho, tá? Tá, a abdominoplastia, para quem é paciente minha, eu exagero um pouco, tá? Então eu peço para se ausentar do trabalho, dependendo do trabalho, por um mês. Mas vou explicar direitinho para vocês. O que eu peço, principalmente, é para você não carregar peso e não dirigir por um mês, tá? Aí é um excesso de zelo que eu tenho para você ter uma recuperação super tranquila e não ficar assim querendo voltar ao trabalho, e dependendo do trabalho, se for um trabalho pesado, né? Aí já não é legal. Mas durante a pandemia, eu operei muitas e muitas meninas. Na pandemia a gente operou bastante, porque elas estavam em home office. Então elas operavam, faziam cirurgias triplas, mama, abdômen e lipo, por exemplo. E aí voltavam a trabalhar com 3, 4 dias, porque elas estavam sentadas. Então, se o teu trabalho é sentado em home office, 4 dias você já consegue voltar a trabalhar. Agora, se você tiver que andar em algum lugar, se apresentar em pé, eu peço para você esperar pelo menos 15 dias, que é o tempo mais ou menos que tem para você poder esticar seu corpo após a abdominoplastia, porque a gente puxa bastante. Então, para não ter nenhuma tensão na cicatriz, eu peço que fique em torno de uns 15 dias mais ou menos para poder levantar. Tem alguém perguntando como é que eu vou? Vou bem, você? Tá todo mundo bem aí? Todo mundo tá entrando aqui. Espero que vocês estejam bem conectados aqui, que vocês estejam entendendo o que eu tô falando. E, amor, se tiver alguma pergunta do TikTok também, você me faz, tá? A gente vai conectando, porque às vezes fica um monte de pergunta passando rápido e eu não vejo as perguntas todas. Agora, eu queria continuar respondendo essa pergunta, que se você faz trabalho pesado, aí sim, é melhor você esperar pelo menos um mês, tá? E se for trabalho que requeira muito a musculatura abdominal, por exemplo, professor de educação física que faz só exercício abdominal e depende desse tipo de trabalho, aí eu peço para esperar 3 meses, que é o tempo que recupera totalmente a musculatura, porque a gente plica a musculatura, a gente dá pontos na musculatura, então eu peço para ter esse repouso de pelo menos 3 meses na musculatura abdominal. Por isso que a paciente que faz abdominoplastia, ela vai voltar ao trabalho, tá? Em um mês, geralmente. Pode voltar às atividades físicas, menos os exercícios abdominais. Aí tem que esperar 3 meses. Tá bom? A perguntinha da semana. Perguntinha da semana. Raquel Moreno. Fala, Raquel. Doutora, vou operar em julho de manhã. Tá puxando aqui o tapete? Não. Vou operar em julho. Tava vendo que tava mexendo alguma coisa, era isso. Peraí, gente, peraí, já tá certinho. Pronto. Pulou. Eu vi que tava mexendo a imagem. Então era o celular. Tá fixo. Ela vai operar em julho. Vou operar em julho. Essa daí vai pro Falha Nossa, né, mozinha? Falha Nossa. Não é nossa, é do celular, é que escapou. Quer fugir. A Raquel, então. Vou operar em julho de manhã. Abdômen, lipoescultura. Vou ter alta no mesmo dia? Abdômen e lipoescultura. Não, vai dormir no hospital. Isso é um cuidado que a gente tem também, tá? Poderia ir embora no mesmo dia? Sim. As minhas pacientes... Olha, hoje, por exemplo... Ai. Peraí.
Mesmo, agora eu que escorreguei. É emoção, né, amor? Desculpa, gente. É emoção de ver Não, todo mundo escorreguei, é porque falando. eu tô aqui em casa e escorreguei. Olha, então é assim, hoje eu fiz 3 cirurgias, tá? Deixa eu levantar que tá aparecendo minha perna aqui. Fiz 3 cirurgias hoje. A primeira foi um retoque de mamoplastia. A segunda cirurgia foi uma cirurgia tripla, mamoplastia. No caso da paciente de hoje, foi uma mastopexia, que foi só levantar as mamas dela. Estavam flácidas, o tamanho era legal, ela gostava, então foi feita uma mastopexia, uma abdominoplastia e uma lipoescultura, tá? Então, essa foi a cirurgia tripla de hoje. E depois teve uma outra cirurgia, que foi uma cirurgia dupla. Foi uma mastopexia com prótese. E eu queria até ter filmado, que estava meio corrida, eu não consegui. Mas é legal, foi interessante, porque uma das próteses foi de 250 e outra de 300. Então, a paciente tinha uma simetria mamária, foi colocado prótese de tamanho diferente. E também a abdominoplastia nessa paciente. Então, hoje teve uma cirurgia simples, uma cirurgia dupla e uma cirurgia tripla, tá? Então, as pacientes a que fez a mamoplastia já deve estar em casa, que é uma cirurgia simples, então a recuperação é tranquila, ela vai para casa. Geralmente quem faz mamoplastia vai para casa no mesmo dia. Agora, quem faz abdominoplastia e lipoaspiração, ou um ou outro, fica lá no hospital, porque é um excesso de cuidado que eu tenho para cuidar. Abdômen, principalmente porque eu tenho que ficar em observação, um pouquinho mais o abdômen. E a lipo, porque foi uma cirurgia que precisou tomar anestesia geral, porque ela virou de costas, e depois a gente explica. Eu já expliquei várias vezes, mas quando a gente faz essa cirurgia que vira de costas, é muito mais seguro colocar um pouquinho de geral. Então, ela tem que ficar em observação da anestesia até outro dia, tá bom? Então, quem vai fazer abdominoplastia vai dormir. Deixa eu arrumar aqui, tá tortinho. Vai dormir lá no hospital, tá? Agora eu quero fazer pergunta de pré, né, gente? Vai ser pré. Hoje a live é sobre pré-operatório de abdominoplastia. Alguém tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta aí? Não, mas né? Não é sobre isso. Então tá, vou dar uma prévia já, tá? É assim, a paciente vai ser submetida a uma abdominoplastia. O que a gente pode se atentar para que a cirurgia tenha o melhor resultado possível, para que corra tudo bem? Primeira coisa, isso vale para as cirurgias grandes, como a mama, abdômen, lipo, se você fuma, para de fumar, tá? Isso é a primeira coisa, isso é um dos fatores principais para prevenir trombose, tá? Então, eu peço para pararem de fumar, pelo menos um mês antes da cirurgia, pelo menos, e parar de tomar a pílula anticoncepcional também. Agora, quem fuma e toma a pílula anticoncepcional, isso tem que, pelo menos um dos dois tem que parar, tá bom? Mas o ideal é não ter o hormônio sintético no corpo, né? Que é a pílula anticoncepcional, e alguns tipos de DIU também, né? E parar de fumar. É claro que já operei pacientes que estavam fumando, já operei pacientes que estavam sob vigilância de hormônio sintético, principalmente os que usam aqueles hormônios injetáveis ou os Dilmirena, esse tipo que tem o anticoncepcional sintético, né, o hormônio sintético, e a menina que também não queria parar de tomar anticoncepcional, e aí não teve nenhum problema. E já tive pacientes que a gente cuidou de tudo e teve trombose. Então, assim, é muito particular, não dá pra gente falar, isso e acontece isso. Mas para prevenir, eu gostaria muito que você parasse de fumar e parasse de tomar esse hormônio pelo menos um mês antes da cirurgia, tá? Parar de fumar, eu tenho vídeos no meu canal lá no YouTube que falo sobre como parar de fumar, tem 4 vídeos, e esse é no meu canal particular, doutora Elódia Ávila. E aí eu fiz uma reunião de várias dicas para como parar de fumar. Por quê? Porque na época eu fazia um reality show com alguns artistas, e uma das artistas, ela era uma tabagista crônica e era um reality de saúde. Então, a intenção dela no reality era parar de fumar. Então, eu fiz toda esse estudo sobre como parar de fumar e reuni tudo em 4 vídeos que eu coloquei lá, tá bom? Agora, outra coisa também para você prevenir. Eu falei para vocês que a gente mexe em musculatura abdominal. Geralmente, quem vai fazer uma cirurgia plástica
de abdômen, geralmente tem flacidez da musculatura abdominal, principalmente dos músculos reto-abdominais, e muitas vezes tem diástase, que é esse afastamento dessa musculatura, porque ela já teve oscilações de peso, ou flacidez genética, ou por fatores nutricionais, por inúmeros fatores. Então, eu peço que fortaleça a musculatura abdominal, que é muito legal para você ter um resultado melhor na sua abdominoplastia, tá? Fortalecer essa musculatura abdominal, principalmente com aqueles exercícios de hipopressão, sabe? Que você coloca um bico para trás, encostando lá nas costas, assim, joga bem para baixo. Tem vários vídeos no YouTube que falam, que explicam esses exercícios hipopressivos. Eles são essenciais para você fortalecer essa musculatura e de quebra você vai ter o fortalecimento também da sua postura, né? Porque o músculo abdominal, principalmente o reto abdominal, ele é muito importante na postura da pessoa. Então, tanto é que quando a mulher ela está grávida, que esse músculo fica distendido, fica mais jogado para frente e afastado, né? Fica mais afastado e largo também. Aí a mulher tem uma alteração no eixo postural dela, porque teve essa elevação, né, do músculo e afastamento. Então, você fortalecendo esse músculo abdominal, você tem um resultado muito melhor na sua abdominoplastia. Então, isso aí é uma das dicas que eu dou para quem vai fazer cirurgia de abdominoplastia, para se atentar a fortalecer bastante o músculo abdominal com exercícios abdominais, principalmente esses que mexem na musculatura dos reto-abdominais, e o exercício de hipopressão também, tá? O vácuo que a gente chama, né? Esses são importantes. Outra dica também muito importante é você começar uma dieta anti-inflamatória, né? E quem é paciente minha sabe que eu tenho um e-book sobre alimentos anti-inflamatórios. Antigamente eu dava para todo mundo, mas eu percebi que ninguém lia, então eu comecei a cobrar, mas é um valor assim, acho que é menos que R$20, só para você poder ter o trabalho de comprar, abrir e tal, e aí você começa a fazer. É um e-book que eu fiz muito resumido, sabe? As coisas eu estudo bastante para poder resumir, tornar tudo de forma muito prática para vocês entenderem, tá? Então esse e-book ele é muito resumido, ele é muito prático, é fácil de ler, fácil de entender e vai te ajudar você a ter uma alimentação anti-inflamatória antes da sua cirurgia e depois também vai favorecer muito a sua cicatrização e diminuir muito o inchaço, o edema. Tá? Porque o edema é uma complicação, né? Uma diversidade pós-operatória que a gente não quer muito, né? Então, para você melhorar esse edema, a alimentação anti-inflamatória ajuda muito. Então, você já usando antes da cirurgia, você vai ter uma cicatrização bem mais satisfatória, tá? Tem uma pergunta aqui. Franciele Alves, eu fiz cesárea há 2 anos, tem algum problema fazer abdominoplastia? Não, nenhum problema, Franciele, nenhum problema. Porque a abdominoplastia ela é muito indicada para as pacientes que já tiveram filhos. A gente espera pelo menos 6 meses depois do momento do parto para você poder fazer a sua cirurgia de abdominoplastia. A mamoplastia é diferente, gente. Estou falando da abdominoplastia, tá? No mínimo 6 meses, se estiver tudo bem. Tem gente que precisa de um tempo maior, a recuperação um pouquinho mais lenta depois do parto. As estruturas elas vão voltar com mais lentidão, né, ao estado normal. Então, varia de 6 meses até 1 ano, tá? O período que você vai poder fazer uma abdominoplastia depois do parto. TikTok. O quê? Pergunta do TikTok. Pergunta daí do TikTok, fala aí. Doutora, vou operar em junho. Colocarei prótese de silicone, mas estou com um pouco de medo. A cirurgia mas faltou a última palavra. Alguma coisa sobre isso. Você é segura e tal? Sim, prótese de mama é uma cirurgia muito tranquila. Hoje, eu falei para vocês, quem me viu aqui no começo, que eu fiz uma das cirurgias que eu fiz foi uma mastopexia com prótese e abdominoplastia juntas. A última cirurgia que eu fiz hoje. A primeira foi só um retoque de mamas, que era uma paciente que tinha feito uma mamoplastia com prótese também. Ficou lindo, a gente viu, no começo ficou lindo, maravilhoso, puxadíssimo, e a pele dela se estendeu de uma forma assim que eu não gostei nem ela, então a gente fez hoje, depois de 6 meses de cirurgia, um retoquezinho, e foi só as custas de pele, porque a mama estava firme, a prótese no lugar, tudo perfeito, que a gente faz algumas técnicas para deixar realmente a prótese no lugar bem montadinha, e foi a pele mesmo que distendeu,
E eu até fiz um filminho, depois eu vou colocar aqui para vocês, quem me segue nas redes sociais, fica atento que eu conversei com ela hoje, e ela deve estar assistindo, que ela operou hoje, mas se ela liberar, a gente coloca, e não vai, claro que não vai identificar quem é, nada, mas para elucidar vocês que realmente pode acontecer a queda das mamas depois da mamoplastia, e às custas realmente da distensão de pele apenas, porque foi só tirar a pele, voltou tudo ao normal, ficou muito firme a mama. Eu mostrei no filme, deu para a pessoa que vai ver entender bem que a mama já estava firme, ficou bem firmezinha, porque foi tirado só o excesso de pele. Mas respondendo a pergunta, eu sou um pouco, eu vou para outros assuntos, né? Mas é uma cirurgia de prótese de mama, é muito segura. Se for só colocação de prótese de mama, eu vou fazer essa cirurgia amanhã, e uma das cirurgias que eu vou fazer é essa de colocação só de prótese na paciente. É uma cirurgia de uns 40 minutos, muito tranquila, tá? E o resultado, né? Quem coloca a prótese se arrepende de não ter colocado antes, eu sempre falo isso. Mas vamos voltar aqui no assunto do abdômen. Tem mais alguma pergunta de abdômen? Não? Alguma pergunta aí, gente, de abdômen? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver alguma pergunta aqui. É que aqui no TikTok tem tanta coisa que eu não entendo. Eu tenho aqui, ó. Veja as mensagens. Vou fazer outra aqui, tá? Tá, pega aqui no TikTok, você levantando. É tudo no TikTok. Tá. Primeiro é a Rebeca. Alguém tá perguntando como ficar rica. Essa daí é legal, hein? Gostei dessa tua pergunta. Se eu soubesse... Eles estão falando do fogo da casa. Que legal. Ó, a Rebeca, se puder explicar um pouco sobre... Deixa eu só responder para ela. Fazer o que você gosta. Isso é importante. Tudo que a gente faz, que a gente gosta, que a gente ama, a gente tem sucesso na vida, tá? Isso é importante. Fala, Rebeca falou o quê? Se puder explicar um pouco sobre intubação, pois esse é o meu medo. Intubação. Tá, Rebeca. Então, para quem vai fazer cirurgia aqui comigo, vocês saibam que um dos exames que eu peço, que são obrigatórios, são uma avaliação pré-anestésica, para vocês terem total segurança em relação à anestesia e conhecer também o hospital, e a equipe de cirurgia, de hospitalar, né? E a equipe de anestesia. A gente geralmente só intuba mesmo, que é por segurança, quando a paciente vai fazer uma cirurgia tripla, vai fazer uma lipoaspiração, por exemplo, que tem que virar. Pode ser só simples, só uma lipoaspiração, mas a paciente tem que virar de costas. Então, para o anestesista e todo mundo ficar seguro que você está respirando, está tudo ok, a gente deixa intubada para saber que está tudo ok, tá? Quem faz a intubação é o anestesista, e ele vai fazer a intubação só depois que você estiver dormindo, sedada, então você não vai perceber, não vai ver nada, e quando você acordar, vai ser depois que tirar o tubo também. Então, é bem tranquilo em relação à percepção, você não vai sentir e não vai ver nada, nem quando coloca e nem quando tira o tubo, tá? Mas é um tubo, quando é colocado, é por segurança, geralmente é na anestesia, na anestesia geral, e é por segurança mesmo para você, para o anestesista ter todo o controle da sua respiração quando é necessário. Então, às vezes, na hora de virar de costas, por exemplo, em que fica meio difícil para ele avaliar se você está respirando bem ou não. Então, e se você não estiver respirando bem, vai ser muito mais difícil para te intubar de costas. Então, ele já preventivamente faz uma intubação que é por segurança mesmo. Então, fica tranquilo em relação a isso, tá? É feita a intubação quando é necessário, e é um dos procedimentos anestésicos mais seguros, e não tenha nenhum medo em relação a isso, tá bom? Mas aí você vai passar numa avaliação com o anestesista antes da sua cirurgia, e aí você vai tirar todas as suas dúvidas com ele também, e até conhecer o hospital. Tem mais alguma? Olha aqui a Daniele. Nossa, você é inspiração de beleza. Obrigada. Obrigada. E tem aqui uma dúvida da Carol Souza. Doutora, posso fazer masto com prótese, lipoescultura e ninfoplastia de uma vez? Masto com prótese, lipoescultura e ninfoplastia. Pode fazer sim. Eu geralmente, as ninfoplastias, eu faço no consultório com anestesia local, é uma cirurgia muito simples. Por incrível que pareça, as pacientes toleram muito a anestesia, não é uma coisa assim que a gente fica imaginando, nossa, anestesia local nessa região vai ser horrível. Não é, tá? Elas toleram muito. Olha, não lembro de nenhuma que tenha sentido muita dor nessa hora dessa anestesia, não. E é muito tranquila, é muito rápida,
tá? Bem tolerável mesmo. E a paciente, a gente faz a cirurgia em questão de meia hora e a paciente sai com pontos que são absorvíveis, aqueles pontos que vão cair sozinhos. Então, eu nunca mais vejo a paciente, porque fica tudo bem, tudo ok. Quando a paciente some, gente, é porque tá tudo ok. Então, a linfoplastia é uma cirurgia bem tranquila em relação a fazer e tudo. E eu prefiro fazer as linfoplastias no consultório por esse motivo. Agora, dá para fazer sim, já fiz algumas no hospital, dá para fazer sim no hospital, tá? É que a lipoaspiração é uma cirurgia das mais longas, o tempo é um pouquinho maior, tá? Se você fizer uma lipoaspiração, por exemplo, com Renuvium, tudo, é uma cirurgia bem longa. A cirurgia de lipoaspiração com mamoplastia, ela tem um tempinho um pouquinho maior também, às vezes pode chegar até umas 5 horas, dependendo do caso, até mais, tá? Então, eu já prefiro por questões de segurança mesmo, de saúde, não associar as 3. Seria casos de uma lipo pequena, mama tranquila, geralmente uma mama em torno de 1h30, 2 no máximo. Então, dependendo do caso, dá para fazer, dependendo do caso, não. Por quê? Porque a gente preza muito pela segurança do tempo de anestesia também. Esse é um dos fatores que a gente cuida muito em relação ao tempo de cirurgia. Tanto é que tem cirurgiões que fazem uma mamoplastia com um tempinho um pouco maior. Não é errado, gente. É a experiência, é o método que ele usa. Então, tem cirurgiões que demoram um pouquinho mais na mamoplastia e eles preferem não associar outra cirurgia à mamoplastia. Agora, quando você consegue associar e você consegue um tempo melhor, aí você pode fazer cirurgias associadas. Então, por exemplo, uma mamoplastia com abdominoplastia e lipoaspiração, né, que é uma cirurgia tripla, eu consigo fazer num tempo menor, então eu faço porque eu sinto segurança em relação também à anestesia. Se fosse um tempo maior que 5 horas, eu faria só 2 cirurgias ou uma, entendeu? Então depende muito da experiência do médico, depende muito da técnica que ele usa e como é que eu tô vendo aqui como ficar aí que eu tiro a minha atenção. Eu sou uma pessoa que perco a atenção muito. Então, pode falar, amor. Vou terminar. Deixa que eu vou fazendo aqui. Termina aí. Tá. Deixa eu ver, fechei meu contrato. Hoje foi super recebida pela Karine. Karine estava hoje lá, né? As meninas ficam no consultório que hoje eu estava operando, foi por isso, tá? Que legal, obrigada pela confiança em mim. A Wanda, tá? Tempo, depois eu preciso trocar minha prótese de silicone. Há quanto tempo eu preciso trocar minha prótese de silicone? Olha, gente, eu recomendo em torno de 10 a 12 anos, se tiver tudo ok com a tua prótese, tá? Se tiver qualquer problema antes, é claro, né? Faz mais uma pergunta aí. A Wanda, uma dúvida aqui. Vai. Tem 2 perguntinhas, tá? Quem tem pressão alta pode fazer abdominoplastia? Quem tem pressão alta pode fazer abdominoplastia sim, se ela estiver controlada. Por isso que tem essa avaliação com a equipe de anestesia e, se for necessário, alguma avaliação com o cardiologista, se for necessário. Se estiver tudo bem, você estiver controlando a sua pressão, ok. Você tem que só chegar tranquila na hora da cirurgia e confiante. Quando a paciente chega tranquila e confiante, a pressão dela fica super tranquila, tá? Mandaram um coraçãozinho, mandaram umas coisinhas pra mim aí. Obrigada. Obrigada. Fica filmado, depois eu vejo tudo com carinho, viu, gente? Que aqui eu fico... Eu sou meio dispersa, eu começo a ver uma coisa, vejo outra, assim, um monte de gente chama. Já me chamaram de share, olha só. Curtam a live. Gente, curtam a live. Também. Diana Hickman também, olha só. Curtam a live, gente, curtam a live, que vocês me ajudam, assim, bastante. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, já que tá todo mundo aqui. Uma pergunta muito importante. Vocês assistiram o podcast que nós estreamos, eu, o Dr. Nível e o Dr. Luiz Pinotti, o podcast chamado Plasticast. Quem não assistiu, anota aí. Plasticast, procura lá na rede vizinha, que eu não posso falar os nomes, né? Você sabe qual que é. E aí procura esse podcast que nós estreamos e a gente vai apresentar toda quinta-feira, 19h30. No primeiro, nós falamos sobre beleza, nos apresentamos. Agora, no segundo, eu estou conversando com eles. Parece que vai ser um assunto muito interessante, muito interessante. Eu não sei se eu já falo para vocês, eu acho que eu já vou dar uma adiantadinha, assim. A gente vai falar sobre trombose, eu acho que vai ser sobre trombose, tá? Como você prevenir, como você
evitar a trombose nas cirurgias plásticas. Nós somos 3 cirurgiões plásticos e a gente debate muito sobre cirurgia plástica lá. A gente vai receber convidados também, tá? Então, eu convido vocês, me ajudem, entrem lá já no canal Plasticast, tá? Somos eu, Dr. Nível e Dr. Luiz Pinotti. Entrem lá, já se inscrevam, que vai ajudar muito. A gente só fez um episódio, agora vai ser o segundo. A gente tá fazendo com muito carinho, tá? E a gente ativa o sininho também, porque ativando aquele sininho, vocês vão ser avisados quando a gente for começar. Mas vai ser toda quinta-feira, 19h30, ao vivo, tá bom? Ao vivo. Se tiver qualquer dúvida, se tiver alguma sugestão do que a gente fala lá, somos 3 cirurgiões plásticos, já pode colocar lá no YouTube que a gente vai ficar vendo. E a gente tá, assim, ó, programando tudo, vai ser muito legal esse podcast, tá? Plasticast, tá bom, gente? Me ajudem. Tradução atualizada, tá? Somos 220 pessoas na live. 220 pessoas na live, olha só. Agora, só uns recadinhos. O Anselmo. Meu dedinho já está precisando ser reformado de tanto que estou curtindo a live. Obrigada, Anselmo. Obrigada mesmo, gente. Vocês curtindo ajudam muito mesmo. Obrigada mesmo. É a minha experiência aqui nessa rede também, estou gostando muito. Aqui o TikTok é muito bem visto, né? Tem bastante audiência, estou gostando muito mesmo. Obrigada por vocês estarem aqui. Tá? O Paulo César, maravilhosa. A Rosana mandou coraçãozinho. E a Clau Cacau acaba de se tornar o telespectador principal, número 2. Ai, que legal. Obrigada, gente. Obrigada. E não se esqueçam do Plasticast, tá? Vai ser na quinta-feira, 19h30. E aqui, as lives aqui vão ser a cada 15 dias, porque eu tô alternando entre aqui e a rede vizinha, tá, gente? Eu não posso falar o nome, que a outra vez eu falei, começou a cair aqui a minha live. A Vicky tá ajudando aqui, a Rede Vermelha. Rede Vermelha, tá. Então, vai ser aqui, tá? As lives são nas terças-feiras, 19h30, aqui e na Rede Vermelha. Olha só, já ganhei mais um coraçãozinho. E aí a gente alterna, tá? E o podcast chamado Plasticast é lá no canal, né? No outro canal, toda quinta-feira, 19h30. Tá bom, gente? Tô recebendo um monte de flores. Tô ficando feliz aqui, ó. Tem flores dos dois lados aqui. Também foi meu aniversário, gente. Se vocês ficaram sabendo, foi meu aniversário agora dia 22, então tô toda florida aqui. E aqui recebendo as flores de vocês também. Muito obrigada, viu? Ó, a Laiane no TikTok, tá? Laiane. Doutor, uma dúvida. Vou fazer uma masto com sedação e anestesia local. É tranquilo? Masto com anestesia local e sedação. Sim. Eu já fiz muitas assim. É uma opção do seu cirurgião e com certeza é tranquilo. Senão ele não faria, tá? Então fica tranquila que o cirurgião que determina, né, junto com o anestesista, qual que é a melhor anestesia para o seu caso, tá? Então fica tranquila assim. Importante é fazer sempre, né, gente? Lembrando, com cirurgiões plásticos. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Isso é um lema, isso é importante saberem, que seja credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja num hospital, que tenha todo o aparato, toda a estrutura, aí você vai ficar bem tranquilo, tá? E sempre pensando em coisas boas, que vai dar tudo certo e você vai sair mais linda do que é. Isso é importante. Vamos lá. A Tami Santos, TikTok. Tami. Doutora, qual a diferença entre abdominoplastia e mini abdominoplastia? Ah, que legal a pergunta. Ai, eu tô escorregando aqui. Abdominoplastia é quando a gente... Vou fazer um desenho para ficar mais fácil. Acho que tem alguma coisa que caiu aqui, escorri. Eu vou mostrar para você. Deixa eu pegar uma caneta que funcione. Vou fazer um desenho aqui de uma cirurgia de abdominoplastia, tá? A menina vai fazer uma cirurgia de abdominoplastia. Ela tá aqui um pouquinho acima do peso, dá pra ver? Tá? Vai fazer a cirurgia. Quando a gente faz a abdominoplastia completa, a gente faz uma incisão aqui embaixo, geralmente abaixo da cicatriz da cesárea, e tira toda essa parte aqui, tá? Isso é a cirurgia de abdominoplastia. É retirada toda essa parte abaixo do umbigo, né? Então é uma grande área que retira quase metade do abdômen, e toda essa área aqui é descolada aqui em cima, tá? É descolada, e essa pele daqui vai ser unida com a pele de baixo, e a gente faz um buraquinho onde a gente puxou o umbigo, tá? Resumidamente é isso, abdominoplastia. Quando é mini abdominoplastia, tem alguns casos. Por exemplo,
Vou fazer outro desenho aqui. A menina já tem o corpinho todo bonitinho. Tá todo bonitinho, tá cinturadinha, né? Porque na abdominoplastia, a gente procura fazer essa cintura, tá? E ela tem um pouquinho de barriguinha aqui só um pouquinho aqui embaixo. Então, a gente faz uma incisãozinha aqui e puxa aqui e tira só essa parte de baixo aqui. Então, a cicatriz fica bem menor. Então, isso aqui se chama mini abdominoplastia. Pode acontecer de a gente fazer uma mini abdominoplastia, porque a pessoa tinha pouca pele, tinha só um pouquinho aqui, mas tá com diástase, a gente fecha toda essa diástase e só reposiciona o umbigo. Existem esses casos também, são mais raros, tá? Porque geralmente quando a gente tem que reposicionar o umbigo e tira e aplicar diástase, geralmente a abdominoplastia já resolve tudo e uma mini não resolveria tanto. A gente pode também fazer uma mini abdominoplastia quando você tem um pouquinho de gordurinha, mas tem firmeza, não teve filho, não tem diástase. A gente fez só uma lipo para deixar mais cinturadinho tudo e tira só esse excesso de pele aqui, tá? Isso é mini abdominoplastia. Então, tem vários tipos. Existe eu estava falando de abdominoplastia, essa aqui é a técnica clássica, e existe a abdominoplastia, que é a lipoabdominoplastia, que a gente faz esse retalhinho bem pequeno e faz uma lipoaspiração aqui. Na técnica clássica, a gente faz a cintura através de puxar, de descolar, e tô com um presente aqui. E na técnica de a abdominoplastia, a gente faz através da lipoaspiração, descola menos e consegue puxar também. Então, cada cirurgião tem uma técnica que prefere e também tem indicação para cada paciente, tá? Semana passada no meu consultório apareceu uma que tem indicação dessa cirurgia que eu te falei, de plicar, de reposicionar o umbigo e tirar só um pouquinho, mas é um caso muito raro mesmo, assim, para mim, pro tipo de paciente que eu recebo, que são geralmente pacientes que tiveram filhos, né, e estão mais ou menos acima dos 30 anos, então, o que eu mais recebo são pacientes que têm indicação absoluta de abdominoplastia mesmo, não mini, tá bom? Mas deu para entender? Deu para entender a resposta? Se não, fala comigo que depois eu tento responder de novo aqui ou em outra live ou faça um filminho, tá bom? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Fala, tem alguma pergunta aí, amor? Consegue ver? Não tô vendo aqui. É porque tá passando muito rápido, gente. Tem aqui, ó, doutora. É possível fazer um lift facial? Enxerto de gordura nas maçãs do rosto? Que é da semana. É possível fazer lifting facial com enxerto de gordura, sim. Sim, a gente pode fazer uma live só de lifting, que eu adoro, uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer. Mas dá para fazer sim, um lifting facial associado com a lipoenxertia, lipoescultura no rosto, tá? Que tinha uma pergunta aqui. Uma paciente ela falou que tem uma cicatriz cesárea vertical, ou seja, ela tem uma cicatriz, deixa eu mostrar aqui no desenho, ela tem uma cicatriz aqui, né? Embaixo do umbigo, vertical. Então, essa cicatriz que está abaixo do umbigo vai toda embora, tá? Tudo que está abaixo do umbigo, cicatriz, estria, marquinha, sabe? Até aquela cicatriz da cesárea de baixo também, tudo vai embora na abdominoplastia. É legal, né? Então, é bom saber que tudo que está abaixo... Tem paciente que tem tatuagem, já operei muita paciente que tem tatuagem aqui, sabe? Aqui nessa região, tal, tatuagens, elas vão embora também. Então é legal saber disso, que tudo que tá abaixo do umbigo vai embora. Agora, como tudo que tá abaixo do umbigo vai embora, o que tá acima continua, então, meninas, uma dica que eu sempre dou também, que a gente tá falando de antes da cirurgia de abdominoplastia, é uma dica bem legal. É você estar no seu peso ideal. Porque se você estiver no seu peso ideal, o cirurgião consegue te deixar mais acinturadinha, deixar um resultado bem legal. Às vezes a gente consegue até fazer como se você tivesse feito uma lipo HD, de puxar, sabe, dar uns pontinhos para deixar bem acinturada, bem legal. Se o teu panículo, se a gordurinha que você tem é mais fininha, a gente consegue isso, tá? E se você também tiver menos gordura visceral, que é aquela gordura que fica no meio do intestino. Então, gente, chegar no peso ideal. Nós temos lá no consultório um serviço para ajudar, um método para ajudar que eu criei, que eu também tenho pós em nutrologia. É um método que eu criei para poder ajudar vocês a emagrecerem de uma forma que fique com tônus na pele, com musculatura preservada para poder ter um resultado melhor na abdominoplastia. Tá bom? Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver.
Meninas, tem alguma pergunta aqui para passar? Boa noite, gente. Quando eu tive meu filho, a obstetra mudou minha barriga retirando gordura. Tá, ela fez uma lipo, não entendi. O que você acha da abdominoplastia âncora? Que pergunta legal. Eu faço muito pacientes que são bariátricas, ou seja, aquela paciente que perdeu muito peso. Hoje mesmo, uma das pacientes minhas tinha perdido 54 quilos, olha só. E nela eu fiz hoje uma abdominoplastia tradicional, desse jeito. Eu consegui tirar bastante pele. Ou seja, gente, eu não sou muito a favor da âncora. Por quê? A ideia da âncora é você deixar a cintura mais fina, mas a gente consegue, através de algumas outras técnicas, deixar a cintura mais fina. E a ideia da âncora é tirar esse excesso de tecido assim, nesse sentido, né? Acontece que a gente consegue puxar tudo para baixo e deixar bem legal esse resultado e sem aquela cicatriz no meio. Porque eu converso muito com a paciente sobre isso. A cicatriz no meio é uma cicatriz que... Tá caindo? Tá, deixa eu arrumar. A cicatriz no meio do abdômen não fica bonita, né? E a gente tem que tirar depois a capinha na próxima. E quando a gente faz a âncora, fica essa cicatriz. Eu não gosto. Por quê? A pele, o que eu falo para a paciente que é bariátrica, a pele dela não vai mudar com a cirurgia, né? Por exemplo, se você é bariátrica, você tem uma pele que já não tem tanta elasticidade. Você sente no braço, sente na mama, sente nas coxas, você sente em outras regiões do corpo. Por que no abdômen tem que ficar esticadinho as costas de uma cicatriz? Eu não gosto. Se a paciente fala, não, eu prefiro fazer, tudo bem. Mas eu deixo sempre claro que o tipo de textura da pele dela não vai mudar. É como você fazer um vestido com linho e um vestido com cetim, por exemplo. Você não está mudando, por mais que seja diferente o seu corte, você não vai mudar o tecido. Então, é isso que eu falo para a paciente. Eu não vou conseguir mudar a tua pele, né? Você é bariátrica, você tem uma pele diferente. Mas eu consigo mudar o teu contorno corporal, deixar mais bonito. Por isso que, assim, eu evito ao máximo fazer a cicatriz em âncora, porque eu quero que a minha paciente tenha um resultado bem bonito. Eu gostei, estão colocando uns coraçõezinhos aqui. Obrigada, gente, obrigada. E como eu quero aquele... Deixa eu empurrar aqui. Isso. Como eu quero olha, mais coração, aquele resultado mais bonito, então eu evito fazer a âncora, tá? Mas é tudo muito bem conversado com a paciente, tá bom? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Sou paciente bariátrica e fiz abdominoplastia. Será que vou perder a minha cirurgia? Depois, você fez a bariátrica... Não, se você fez a cirurgia depois da bariátrica, você já emagreceu. Porque a gente faz a cirurgia de abdominoplastia na paciente bariátrica depois que ela chega no peso certo. Então, se você chegou no teu peso certinho e fez a cirurgia, tá tudo ok, não vai perder cirurgia, não tem como perder cirurgia. Não tem como, tá? A não ser que você engorde muito depois ou tenha gêmeos, tenha muitos filhos, entendeu? Porque eu tenho paciente que fez abdominoplastia e teve filhos e continuou super legal o abdômen. É só você ter os cuidados. Pensa que você nasceu com esse abdômen que você tem agora. Então, é só você ter todos os cuidados que você deveria ter no teu abdômen. Se você não tiver cuidado, mesmo se você fez cirurgia ou não, pode alterar o teu organismo, né? Então, é o cuidado que você tem que ter. Se você se cuidar direitinho, não vai ter problema nenhum. Tá bom? Solange Vieira. Solange. TikTok, tá? Fala sobre abdominoplastia com lipoesthesia. Tá. Hoje eu fiz uma paciente que eu falei para vocês, fiz tripla, né? Então eu fiz a mamoplastia, mas eu fiz também a abdominoplastia e a lipoescultura. A gente só faz lipoenxertia, ou seja, aumenta na região que precisa, geralmente é bumbum, né? Hoje foi legal, até porque a paciente tinha uma assimetria de região glútea. Ela tinha um pouquinho mais de gordura de um lado e menos do outro. Ela tinha uma cifose, ela tinha uma escoliose, ela tinha muita alteração na coluna. Isso a gente vê na hora que a gente faz a abdominoplastia, quando a gente marca que às vezes a paciente tem mais cintura de um lado que do outro, a gente procura melhorar isso, mas é claro que só melhora mesmo com uma reeducação postural, mas dá pra gente camuflar um pouquinho, né, essas diferenças que tem de um lado para o outro. Isso a gente faz também com a lipoaspiração associada. Então foi feito a abdominoplastia e uma lipoaspiração em toda a região dorsal, nas costas, em cima, no meio, embaixo.
na região do cóccix, na região dos flancos, e essa gordurinha toda a gente armazena e coloca na região glútea, aonde precisa, tá? Aí depende do tamanho que a paciente quer, depende da quantidade de gordura que tem, mas isso a gente faz a lipoenxertia só com a lipoaspiração. Não dá para você pegar o retalho da abdominoplastia e colocar no bumbum, só com a lipo, tá bom? Mas dá para fazer a lipoaspiração, a lipoenxertia, né, a lipoescultura nas costas junto com a abdominoplastia. Mais alguma pergunta? As da semana não é sobre o tema. Não é sobre o tema, então não dá. Tem que ser sobre o tema, não fazer pergunta sobre o tema. Deixa eu ver se tem. Um pós-cirúrgico feio com segurança. Pós-cirúrgico com segurança ajuda muito mesmo, sim, com certeza. Por isso que é importante voltar no pós-operatório, gente. Pós-operatório é fundamental. É importantíssimo você voltar, que a gente avalia tudo, cicatriz e tudo, tá? Vamos falar sobre dreno? Tem cirurgiões que usam dreno, tem cirurgiões que não, tá? Com as técnicas atuais, tem um professor chamado Barudi, que ele criou um método que a gente dá vários pontos no abdômen por dentro para evitar o seroma, né, que é a complicação que a gente quer impedir quando a gente usa o dreno, e aí minimiza ou não torna necessário o uso do dreno. Eu uso porque eu tenho um excesso de cuidado, tá? Não é que o cirurgião que não use não tenha, mas eu não quero que de forma alguma tenha nenhum tipo de seroma, porque se tiver seroma você tem que puncionar e é muito chato puncionar, e não precisa se você tiver com esse dreno, tá? Então, eu deixo o dreno pelo menos 5 dias para as minhas pacientes, e elas não sentem que estão com dreno, não sentem dor nenhuma, quem é paciente minha que está aqui pode falar, e também, na hora de tirar, não sentem dor nenhuma, não sentem nada. Então, não tem problema deixar o dreno, para mim não custa nada, e eu prefiro, eu fico mais segura com isso, tá bom? 300 pessoas na live. 300 pessoas? Obrigada mesmo por estarem aqui. Espero que vocês estejam entendendo. Eu gostaria que responder as perguntas de vocês. Aqui, mais uma. Paciente na menopausa pode fazer abdominoplastia? Não só pode, como deve. A gente passa muito mais tempo de vida atualmente pós-menopausa do que antes da menopausa, gente. Isso é um dado estatístico, a gente passa muito mais tempo. Então, meninas que estão na menopausa, que já passaram pela menopausa, não deixem de viver. Tem paciente que chega lá e fala que está com 55 anos e que, já estou nessa idade. Não, esquece de idade, porque a estimativa a partir de 2030 é que a gente ultrapasse os 100 anos, né, de vida média, o ser humano. Então, gente, cuidem e se cuidem e fiquem bem felizes e aproveitem o teu corpo. Se você pode fazer uma cirurgia para te deixar mais feliz, por que você parar porque você está na menopausa? Não, tá? O homem tem a menopausa, o homem tem uma menopausa, chama andropausa, que é a menopausa no homem. Ela não é tão marcante, os homens não conhecem, porque isso começa a partir dos 35 anos e é muito gradativo. A diferença da mulher é que é abrupto. Então, ela tem a marca, que é a perda da menstruação, e ela tem todos os sintomas, que é muito abrupto essa mudança hormonal na mulher. O declínio hormonal na mulher é muito mais abrupto que no homem, que é mais tranquilo, é mais demoradinho, sabe? Então, o homem, ele não sente tanto esse declínio hormonal, mas os homens têm os mesmos sintomas que as mulheres. Os homens começam também a ficar irritados, os homens começam a ter gordura abdominal, os homens começam a ter fraqueza muscular, os homens começam a ter declínio de cognição mental, tudo como as mulheres começam a ter na menopausa, só que ele é mais abrupto. Então, não fale que você está na menopausa e não pode fazer nada. Pode sim, pode operar. Operei paciente faz uns 2 meses, de 75 anos, está super bem, tá? Então, não pensem nisso, não pensem em menopausa. Isso não pode ser impeditivo de você se cuidar e se você se ver mais bonita no espelho, tá? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Gente, tem um monte de gente querendo entrar na live, mas eu acho que é sem querer, porque o meu marido mesmo, quando ele foi, apareceu que ele queria entrar, então não sei se é mesmo ou não, se foi sem querer. Para vocês não ficarem numa saia justa, eu não vou aceitar agora, tá bom? Porque eu sei que às vezes a pessoa entra sem querer, eu chamo e fica muito chato. Dá mais um toque no podcast que tem uma pessoa que entrou agora. Tá.
do podcast. Tá, essa pergunta de quanto tempo depois de um parto cesárea pode fazer abdominoplastia, eu já respondi. É em torno de 6 meses a 1 ano, depende da tua recuperação. Tô falando de abdômen, não de mama, tá, gente? Mama é outra história. E então, eu tô vendo que tem bastante pessoas aqui, 300 pessoas, é isso? 300 pessoas, então eu quero só relembrar que eu tô fazendo com muito carinho um podcast, começou quinta passada, eu, o Dr. Luiz Pinotti e o Dr. Nível, que são também dois grandes cirurgiões plásticos, e a gente está fazendo um podcast chamado Plasticast. Por favor, já se inscrevam lá no canal Plasticast e aí ative os sininhos que quinta-feira, 19h30, a gente vai falar sobre cirurgia plástica. Para quem se interessa sobre cirurgia plástica, é um podcast com 3 cirurgiões plásticos. Isso é uma coisa diferente, né, gente? E a gente gosta muito do que a gente faz, a gente ama a nossa profissão e a gente está lá. Toda quinta-feira nós vamos estar lá para falar com vocês ao vivo no nosso podcast, que se chama Plasticast, repetindo, tá? Para tirar as dúvidas sobre cirurgia plástica e vamos fazer entrevistas, vamos conversar com pessoas. O assunto vai sempre girar em torno de cirurgia plástica, beleza, bem-estar, porque tudo, né? Cirurgia plástica, a gente está procurando ter todo um conjunto. Paciente minha sabe que eu me preocupo muito com a alimentação delas, eu me preocupo muito com o bem-estar delas. E é um conjunto, porque não adianta você fazer um lifting facial se a pessoa não tem uma beleza no olhar delas. E é um conjunto, porque não adianta você fazer um lifting facial se a pessoa não tem uma beleza no olhar. Tá aqui na live. Então, assim, é tudo um conjunto. Não adianta você fazer um lifting se a pele não estiver boa, né? Hidratada. Não adianta você fazer um abdômen se a pele não estiver boa, se você não estiver no seu peso ideal. Então, tudo que a gente faz é um conjunto para ter um melhor resultado estético na sua cirurgia plástica. Então, esse podcast é justamente para falar sobre tudo que a gente ama mesmo, que é plástica, beleza, bem-estar, tá bom? Vamos ver aqui para sortear a cirurgia não se faz isso, não dá para sortear. Mas, gente, os valores hoje em dia são muito acessíveis, viu, de cirurgia plástica. Fiquem tranquilos que não é um bicho não é um bicho, não. Vocês conseguem pagar. É algo que a gente facilita bastante, tá? Facilita bastante. Então, não tenham medo do valor da cirurgia plástica. Se eu recomendo o Renuvium após os 45 anos, dá um bom resultado na flacidez da coxa. Olha, o Renuvium é um dos aparelhos que a gente tem atualmente para retração de pele. Ele é muito bom, tá? Mas existem algumas técnicas que a gente usa na lipoaspiração tradicional, que são umas técnicas mais superficiais, que elas promovem uma retração. Eu faço muito em braço, por exemplo, uma hidrolipo de braço com essa retração para poder melhorar esse aspecto do braço. Tudo dentro do limite, gente, de flacidez e de gordura. Às vezes você vai tirar muita gordura e fica mais flácido. Então tem que sempre ter uma avaliação com a paciente para explicar direitinho o que a gente consegue com esse procedimento. Já aconteceu de eu indicar para a paciente, fazer uma lipo com essa retração superficial, que é uma lipo tradicional, que a gente faz mais superficial no final, para retrair a pele e diminuir um pouquinho a gordura. E como ela estava muito incomodada, eu falei, se ficar o resultado que você quer, ok. Se não, a gente espera mais um ano e faz outra para não precisar fazer aquela cirurgia que a gente corta o braço, sabe? Dermolipectomia de braços, que eu não acho muito legal a cicatriz que tem no braço e a maioria das pacientes não querem também. Então, já aconteceu disso e a paciente fez só uma cirurgia, ficou super satisfeita, não precisou fazer a outra e deu certo, retraiu bem. Então, depende muito. O Renuvium ajuda, sim, ajuda bastante. Mas tem casos que não precisa de Renuvium, entendeu? Os médicos que faziam muito Renuvium estão diminuindo um pouquinho. A gente pode falar sobre isso lá no podcast, que como nós somos em 3, cada um tem uma conduta. Eu sei que um colega meu que usava muito diminuiu e eu também diminuí, tá? Que a gente consegue resultados semelhantes sem esse aparelho. Doutora, eu tenho prótese mamária, tenho que trocar? A mama cedeu um pouco há 5 anos. Bom, se você tem uma prótese há 5 anos, tua mama cedeu, você vai querer fazer uma cirurgia, eu recomendo trocar. Eu não gosto de ficar manipulando prótese, entendeu? Porque às vezes
o corpo cria uma capa de proteção, mas eu acho, na minha opinião, eu recomendo mesmo trocar a prótese se tem 5 anos. Se é uma prótese recente, 1, 2 anos, tudo bem e tal, mas já tem 5 anos, então eu recomendo trocar. Geralmente a pessoa, se ela quer manter o mesmo tamanho de mama, na hora que cede, a gente levanta, é porque diminui um pouquinho a gordura, né? Então, a hora que a gente levanta, a mama diminui de tamanho. Então, se ela quer manter o tamanho que ela tinha, tem que aumentar um pouquinho a prótese para ficar mais ou menos igual, tá? Então, passa na consulta que a gente vê, tá? O que é melhor fazer para você. As próteses silicone são vitalícias, sim. A gente tem isso por escrito, tá? Eu recomendo trocar a cada 10, 12 anos. Mas, se você quiser ficar sempre, tá escrito no fornecedor que são vitalícias, tá bom? Deixa eu ver, porque geralmente a pessoa, ela depois de 10 anos já quer fazer algum retoquezinho, alguma coisa assim, tá? Geralmente quem fez mamoplastia tem uma pele que não é tão elástica, não é tão firme. E com o tempo vai ficando menos. Então, geralmente quem fez mamoplastia, depois de uns 5, 10 anos, precisa fazer algum retoquezinho, alguma coisa. Eu fiz 61 anos e nunca fiz. Eu teria que fazer no rosto, até no nariz. Sim, nossa, cirurgia de lifting facial a gente faz muito em pacientes que têm 60 anos ou mais, tranquilo, tá? É possível refazer a mastopexia sem retirar as próteses? Depende, Misha, depende. Se você fez uma mamoplastia, a prótese está fixa no lugar, que foi o caso da paciente que eu fiz hoje, ela tinha feito uma cirurgia comigo há 6 meses, e eu até fiz um filminho, depois eu vou colocar nas redes sociais se ela permitir, né? Claro, sempre resguardando bem a paciente, mas é elucidativo para vocês, para ver que ela estava deitada e a mama bem firmezinha. O que aconteceu foi que cedeu a pele, só isso, tá? Então, eu sei que foi feita, a prótese foi colocada no lugar, estava toda montada, está toda fixada internamente, está toda, aqui a gente chama de sutiã interno, né? Tá tudo certinho. Então, o que aconteceu foi que cedeu a pele, então foi só retirada a pele, mais nada. Ela tá com a mesma prótese, tudo certinho, e tá linda, ficou lindo, maravilhoso. Por quê? Aquela pele que se estendeu, retirei também. Então, vai ficar legal o resultado. E ela gostou muito também. Ela deve estar assistindo a gente aqui, que hoje eu dei alta para ela já. Ela operou hoje de manhã, já tá de alta. Deixa eu ver mais. Como é que é? Mamas com muitos cistos. Qual é o procedimento? Olha, o cirurgião plástico não retira cisto, a não ser que, por exemplo, você vai fazer uma mamoplastia redutora e naquela região que vai ser retirada, o cisto vai junto. Toda vez que a gente faz uma mamoplastia redutora, na maioria das vezes a gente manda para anatomopatológico para você ver o que saiu. Eu não posso ficar procurando cisto na sua mama, catando cisto, tirando cisto, aí eu não vou ter aquele retalho bom e formado para fazer mamoplastia, não consigo um resultado tão eficiente, entendeu, na mamoplastia. Então, se você quer cuidar dos seus cistos, faça isso com mastologista, ginecologista. Existem algumas técnicas para diminuir cistos, principalmente, geralmente eu já vi vários estudos, tá? Eu tô falando isso não é da minha área, mas se você quiser pesquisar ou conversar, hoje em dia todo mundo está pesquisando, né? Existem vários estudos mostrando uma relação muito grande entre os cistos mamários e deficiência de iodo na alimentação. Então começa a comer bastante alga marinha, aumentar a ingesta de iodo na sua alimentação, que pode favorecer, melhorar os seus cistos. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Mas procura um médico integrativo, um ginecologista integrativo, vai ser bem legal para você, tá? Para você ver essa parte de cistos. Ginecologista integrativo. Eu tenho pós-graduação em medicina integrativa também, mas no exerço não dá para fazer tudo, gente. Eu gosto de operar, vou operar, não vou ficar com isso. Eu só faço isso para ajudar meus pacientes na questão do emagrecimento saudável, que eu acho que isso é importante. Eu preciso fazer isso porque a gente a população está muito acima do peso e está aumentando essa pandemia de obesidade e sobrepeso. Mas essa questão de cisto, você procura um ginecologista integrativo que ele vai te ajudar nisso, tá? Tem muito a ver com iodo, é a dica que eu dou para você, tá? Quem tem problema de tireoide pode operar qualquer problema pode operar se você tiver
com tudo equilibrado. Você tá com seus hormônios equilibrados. Tá bom? Eu tô quase terminando a live. Gostei de falar com vocês. Eu fico assim um pouco ainda inibida aqui no TikTok, tá, gente? Porque eu não tenho muita experiência aqui no TikTok. Me perdoem, mas eu vou continuar fazendo lives aqui a cada 15 dias e eu vou ficar mais vou interagir mais. É que a minha vida é muito corrida, não dá tempo de ficar vendo. Eu só vejo o TikTok quando eu tô aqui na live, né? E também, eventualmente, eu vejo tudo, mas é muito rápido. Então, me perdoem aí por cair celular, essas coisas, a gente está arrumando. E eu convido vocês novamente para o Plasticast. Já coloquem lá no canal, já se inscrevam no canal, por favor. Ative o sininho, vocês vão ser informados. Quinta-feira, 19h30, nós vamos falar. Provavelmente, eu acho que é quase certo, eu estou dando aqui um spoiler, mas é quase certo que vai ser sobre trombose. Vai ser um assunto que muitas pacientes perguntam, como prevenir trombose, como evitar trombose. E nós três cada um vai dar o seu ponto de vista e a gente vai chegar num consenso. É legal isso, a conversa que a gente tem lá no centro cirúrgico é muito rápida, a gente vai ter 1 hora, 1 hora e meia para conversar sobre isso, então vai ficar bem mais tranquilo e vai ser bem legal para vocês, né? Para vocês interagirem mais com a gente. Podem fazer as perguntas todas que vocês tiverem em relação à trombose, que vai ser esse assunto, tá? Trombose venosa profunda, pós-cirurgia plástica. E vai estar lá, tá? Se inscreva no canal, vocês me ajudam muito, me ajudem a divulgar, tá, gente? Me ajudem a divulgar e ativem o sininho, vocês vão... Quinta-feira eu tô lá, quinta-feira, 19h30, tá? Pessoa diabética acima dos 50 pode fazer plástica? Pode fazer plástica, sim. Acima dos 50, tranquilo, gente, eu já falei sobre isso. Você não pode falar que 50 anos você tá idosa, isso eu não vou admitir nunca, tá? Porque a idade está na nossa cabeça, existe a idade real, que é aquela idade cronológica, né, que está no RG, existe a idade biológica, que é o que a gente transparece na pele, que é o que transparece no cabelo, na musculatura, na acuidade intelectual, né, você tem que estar sempre se estimulando, sempre aprendendo. Gente, eu me estimulo o tempo todo, vocês sabem disso, agora eu estou com esse desafio do Plasticast, e eu comecei também, faz 2 semanas, um curso de cinema, porque eu amo cinema, também meu marido, vocês sabem, quem me segue sabe que meu marido, ele é músico, ele é cantor e compositor, então agora eu comecei a gente vai fazer o primeiro videoclipe que eu vou dirigir, né? É claro que eu não vou ser a diretora agora, mas no futuro vou ser sim, mas eu fiz o roteiro e tudo. Então, assim, são atividades que a gente tem que ter sempre na vida, a gente não pode parar, por isso que eu tô falando, 50 anos, é jovem, tá? Diabética, também a gente tem, se você tiver com o teu diabetes controlado, ok. Se teu diabetes for tipo 2, por favor, vamos ter muito cuidado com a alimentação, que você pode até reverter esse tipo de diabetes. Tá muito relacionado com obesidade, tá? Tá muito relacionado com ingestão de açúcar, tá? Então, e aí você tem pico de glicemia, tudo. Claro que quando ele já tá estabilizado, é mais difícil reverter, mas se tá começando tudo, a gente consegue, porque diabetes tipo 2 geralmente está relacionado com alimentação, tá? Então, você cuidando da sua alimentação, você reverte. Tem vários estudos mostrando isso, estudos com aborígenes, por exemplo, da Austrália, que são os nativos de lá, que quando vieram para a civilização, adquiriram esse diabetes tipo 2, que foi causado pela alimentação ocidental, que eles não estavam adequados, e fizeram estudo colocando esses aborígenes 3 meses com a alimentação que eles tinham na selva e reverteu toda a doença. Então, curou o diabetes tipo 2 deles. Então, tem muita relação também, tá? Mas se teu diabetes estiver compensado, se você for insulina dependente, tiver tudo compensadinho, dá para operar sim, tranquilamente, tá? Você estando compensado em qualquer doença que você tenha, você pode operar. É claro que você vai passar por uma avaliação com a equipe de anestesia e também uma avaliação com o cardiologista, se for necessário, ou com algum outro especialista na área do seu acometimento, se for necessário, tá? Estando tudo ok, tranquilo, porque cirurgia plástica, você tem que estar bem de saúde, você tem que estar... você não vai fazer uma cirurgia plástica se tiver com alguma doença grave e que não estiver controlada, tá bom?
Eu acho que a gente está terminando, né? Que horas são? Está terminando o podcast. Está terminando aqui a nossa live no TikTok. Quero agradecer muito, muito, muito vocês terem estado aqui comigo. Eu não sei se essa live... Obrigada pelo retorno, viu? Eu não sei se essa live vai ficar salva, mas de qualquer forma, a Vicky, acho que ela vai salvar o filme. Não sei se vai ficar salva aqui no TikTok, mas ela vai salvar o filme e vai deixar, não sei, em outra... Ela vai explicar onde vai ser, tá? Outra rede vizinha aqui, tá? Quando eu vou para Portugal, quando eu for, eu aviso vocês, tá? Eu aviso antes, tá bom? Tem muita paciente de Portugal que vem para cá, tá? Muito obrigada mesmo. Que bom, retorno. Vocês entenderam, isso eu fico feliz que, apesar de falar rápido, eu fico ansiosa, eu começo a ler e começo a falar e começo a ver várias coisas, e às vezes eu tiro um pouco minha atenção e eu quero responder rápido para poder responder todos vocês. Então, me desculpem isso, eu vou tentar me policiar de falar um pouco mais devagar e tal. Acho que lá no podcast eu vou conseguir. Mas a gente vai estar aqui, se encontrando aqui com certeza, daqui 15 dias. Na outra rede vai ter live na terça-feira, às 19h30, e no canal, agora, quinta-feira, às 19h30, o Plasticast, tá bom? Obrigada, muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo, até a próxima. Deixa eu ver quando termina aqui. Vou ter que tirar. Até a próxima, gente. Acho que é aqui.